Será que a nossa cultura já se conscientizou sobre a importância do comecinho da vida para um desenvolvimento psíquico saudável e estruturante do ser humano? Eu penso que não. Meu nome é Márcia Nabão, sou psicóloga clínica em Brasília e grande admiradora do pensamento e da prática da psicanalista e pediatra francesa Françoise Dolto. Aprecio especialmente a parte de sua obra que trata dos bebês, porque acredito que um início adequado favorecerá e facilitará as fases que vêm em seguida. Assim, gostaria de comentar algumas passagens que encontrei ao longo da vasta obra de Dolto e que penso poderem auxiliar e orientar os pais e mães na tarefa de facilitar justamente o início da vida de suas crianças e, consequentemente, o que virá depois. Este vídeo é o segundo de uma série de 3 e complementa o anterior. Percebo que muitos pais se angustiam porque uma criança não foi planejada. Mas o que diz Doutor é que a criança não precisa ser planejada. O importante é que ela seja desejada ou bem acolhida quando aparece sem planejamento. Ela diz, quando faz uma surpresa aos pais. Então, se a mãe engravidou e recebe a notícia com alegria, um pouco surpresa talvez, e vai até o final da gravidez, de preferência com o desejo do pai também, está tudo bem, não há por que se preocupar. O importante é a disponibilidade de acolher e cuidar da criança, de dedicar-se a ela, ao seu bem-estar. Eu pergunto, dá trabalho? Dá, mas a criança precisa da dedicação e do amor. Quando ela recebe, vai se construindo aí uma das mais significativas e prazerosas relações que um ser humano pode vivenciar, a relação pais-filhos. É comum ver mães se angustiarem bastante no momento da separação de seus bebês, quando termina a licença maternidade, por exemplo, e devem voltar às suas atividades profissionais. O doutor dá uma orientação importante que pode contribuir para amenizar essa angústia e ajudar a mãe a lidar melhor com o momento da separação. Ela recomenda que se diga ao bebê: vou deixar você. Você vai ficar com tal pessoa. Eu voltarei e eu pensarei em você. Pode acontecer de a mãe perceber que o bebê a trata com frieza quando retorna. Às vezes as crianças fazem isso. Então ela pode dizer-lhe: você tem razão, você estava triste, agora está com medo de, amando-me de novo, ficar outra vez triste quando nos separarmos. É verdade, é a vida. Mas você está vendo, eu estou aqui, você se habituará, é necessário, eu tenho de ir e vir, e você ficará bem com tal pessoa. Doutor afirma que a palavra fica quando quem a pronunciou desaparece. Esta separação não é abandono, pois a criança foi avisada e está em segurança com pessoas conhecidas. O usual é mãe e filho se reencontrarem com alegria se a mãe não esteve ausente por tempo demasiado. A presença da mãe ou da pessoa tutelar é importante para a segurança do bebê, mesmo que intermitente. A duração da separação, que traz tranquilidade à relação, de acordo com o doutor, depende da criança, mas também depende da frustração que as mães sentem na separação. Frustração é esta que as crianças percebem. Portanto, vamos dar amor, atenção, palavras, presença com qualidade, alegria sempre que possível e façamos o que tem de ser feito sem culpa. A criança precisa mais de alegria e serenidade do que culpa. Doutor diz, a criança é alegre quando a casa é alegre. Gostarias que os pais não buscassem o perfeccionismo. De fato, há coisas bem mais importantes que o perfeccionismo. Por exemplo, o bom senso, não é mesmo? E pelo que podemos perceber, Doutor tinha ela mesma muito bom senso. Penso que o ideal fosse que tivéssemos no Brasil a licença maternidade estendida para pelo menos 1 ano, a fim de possibilitar o contato mais próximo mãe-filho ou pai-filho no primeiro ano de vida. Mas como isso não acontece, papais e mamães,
Vamos aproveitar o tempo que temos com os bebês para dar-lhes presença verdadeira, palavras dirigidas a eles, carinho, afeto, paciência, um lar harmonioso. Não vamos brigar na frente das crianças, elas sofrem, angustiam-se. Vamos procurar proporcionar um lar alegre, ou pelo menos sereno. E caso vocês estejam tendo um momento conflituoso na relação, expliquem isso à criança, procurando desculpabilizá-la e tranquilizá-la de alguma maneira. Mesmo não brigando na frente do bebê, como ele é muito perceptivo, certamente sentirá o clima. Então, conversem com ele, tranquilizem-no, digam que estão passando por um momento difícil na relação, que não é culpa dele e que ele é amado e desejado, e que fique tranquilo que as coisas tendem a se ajeitar de uma maneira ou de outra. Podem falar os dois juntos ou separadamente. Se apenas um conversar, já é uma grande coisa. Bom, doutor defende que os bebês gostam e precisam de estabilidade. Então, qualquer mudança de lugar, de aspectos exteriores, deve ser explicada à criança. Ela compreende. Lembre-se, o bebê compreende tudo que diz respeito a ele, a vida dele, a história dele. Na tenridade não é uma época boa para ficar mudando de cuidador, nem de casa, nem de berço. Doutor fala de um ambiente mamãezado. Mesmo que a mãe não esteja, a criança reconhece o ambiente por onde ela circula. O ambiente onde a mãe aparece quando está com ela. Mas se o bebê precisa ser transportado e ficar com outra pessoa em outro lugar, o ideal é que fique com uma pessoa que conheça os pais, que fale ao bebê quem ela é e que lhe fale também sobre o motivo da mudança de ambiente. Explique-lhe o que está vivendo e fale com ela sobre seus pais. É importante associá-la, a criança, a lembranças anteriores. Mesmo um cuidador na creche pode falar com o bebê, explicar quem ele é, porque ele, bebê, está ali, pode falar sobre seus pais. Os pais podem solicitar isso ao cuidador. Desnecessário dizer que, primeiramente, os pais, eles mesmos, devem explicar ao bebê. Então, como vocês estão percebendo, palavras de esclarecimentos aos bebês. Bem, todos sabem que o desmame é um momento delicado. De acordo com o doutor, é um momento em que há necessidade de muitas palavras, explicando à criança a razão do desmame. Na medida do possível, é bom que seja feito gradativamente. A mãe deve cuidar do seu bebê que não está mais ao seio, no mínimo, tanto quanto cuidava antes. Deve-se evitar desmamar e no dia seguinte levar a criança para uma creche. Lembre-se de que o ambiente mamãezado é importante para o bebê. Há inclusive terapeutas infantis que desaconselham a creche ou a escolinha antes dos 4 anos de idade. Mas, se necessário, devemos procurar uma creche ou uma escolinha em que a criança ficará com uma cuidadora ou um cuidador afetivo. O desenvolvimento cognitivo virá depois. Às vezes, uma criança de 1 ano já faz birra. Os pais se desesperam, ficam nervosos quando uma criança faz uma birra e eles não entendem o que ela quer. Pais nervosos deixam as crianças mais nervosas. Elas captam muito o astral dos pais. Então, se o bebê está irritado, bravo e vocês não estão entendendo, calma. Primeiro acalmem-se. Tentem acolher o desespero, o turbilhão emocional e digam claramente que vocês não estão entendendo o que ele quer. Se não conseguirem mesmo entender, esperem calmamente, a irritação vai passar. Uma coisa importantíssima que o doutor nos ensina é desde bem cedinho nomear para a criança não só os objetos, mas também, e muito importante, seus sentimentos, os sentimentos da criança. Doutor fala, estar atento ao gozar e ao sofrer do bebê e falar-lhe a respeito. Não só ao bebê, mas às crianças em geral, em qualquer idade. Nossa cultura ensina muita coisa. Na escola aprendemos matérias que desenvolvem o nosso cognitivo. Português,
matemática, história, etc. Aprendemos educação física e esportes, que valorizam e fortalecem nosso corpo físico. Temos aulas de catecismo e educação para espiritualidade em alguns colégios. Mas, muito raramente, vemos aulas de educação emocional nas escolas. Não nos ensinam sobre raiva, medo, angústia, alegria, ciúmes. Nem em nossas escolas, nem em nossas famílias. As exceções são bem raras. Assim, nomear sentimentos é ajudar a criança a conhecer seu mundo interior, para que ela aprenda a lidar com ele. A educação emocional consiste, então, no ensino da percepção do que se está sentindo, a nomeação do sentimento e a busca, se tratar-se de um sentimento desagradável, de maneiras de sentir-se melhor. Se a criança aqui, e já não se trata só do bebê, né, tanto do bebê quanto da maiorzinha, está chateada, então por não poder fazer determinada coisa, então podemos dizer a ela, como sugere o doutor, você está triste, está contrariado, não é? Você não gosta disto ou daquilo. E por que não complementar com estratégias que a façam sentir-se melhor, dizendo, por exemplo, isto não é possível, mas aquilo é possível, vamos fazer? Ou então, vamos procurar alguma coisa que seja possível e que te faça sentir melhor? Não devemos negar ou desconsiderar o sentimento da criança, dizendo, por exemplo, isso não é nada, bobagem ficar chateado por isto. Muito mais produtivo é nomear para ela o que ela está sentindo e tentar encontrar alternativas para a mudança daquele estado de humor, de sentimento. Mostrar os nossos próprios sentimentos também não tem problema. Às vezes as crianças nos pegam chorando, por exemplo. Qual o problema de dizer a elas que estamos tristes, com raiva ou decepcionados? Elas vão aprender que os adultos também ficam tristes, com raiva, decepcionados. Vão permitir-se sentimentos semelhantes e vão sentir-se validadas em seus próprios sentimentos. Como as crianças, eu diria que nós todos, de um modo geral, né, em nossa cultura, temos uma tendência a culpabilizar-nos, no caso de uma criança que nos percebe triste e chorando, penso que seria importante assegurar a ela que ela não tem culpa de nada, que os adultos têm suas questões e que os problemas tendem a se resolver. Hoje em dia existem psicólogos e associações que defendem a educação emocional nos currículos escolares. Infelizmente ainda não foram ouvidos. Oxalá o sejam em breve. Quem se interessar por este assunto pode entrar no site da Associação pela Saúde Emocional das Crianças, ASEC, com S. É muito importante, muito interessante. Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado e que assistam ao próximo vídeo, onde eu continuarei comentando e explicando o pensamento de Françoise Doutor, tanto para os bebês quanto para crianças maiorzinhas em que este bebê estará se transformando. Até logo!